Bom dia, graças a Deus, né? Mais um sábado abençoado para todos vocês, preciosos e preciosos do Senhor. Hoje eu quero compartilhar um versículo com vocês que eu tenho certeza que todos a conhecem, porque ele é um discípulo que está, ele é um capítulo que está na boca de todo mundo. Todo mundo fala ele, todo mundo enche a sua boca para dizer esse versículo. Só que o falar é fácil. Todo mundo fala. Todo mundo pode falar o que quer. Mas o viver esse versículo é que é o segredo da vitória. É fácil eu chegar aqui diante dessas câmeras e falar para vocês tudo que eu tenho que falar. É fácil falar. Nossa, é fácil eu pegar uma Bíblia, eu abrir a Bíblia e eu dizer a palavra. Isso aí qualquer pessoa fala, não é mesmo? Mas o difícil mesmo é eu viver aquilo que eu prego. É cada palavra que eu compartilho com vocês, eu viver na minha própria vida. Quando você vive aquilo que você fala, você está pregando realmente o que você conhece, o que você faz na sua vida, aquilo que você vive. Então, isso traz espírito, traz transformação na vida das pessoas. Mas, poxa, eu falo bonito. Se eu abrir a Bíblia, meu Deus do céu, prego como ninguém. Mas na hora de viver aquilo que você prega, aí é onde está. Não vive. E aí, de que adianta? Às vezes eu até ganho almas. Às vezes até alguém viveu aquela palavra que eu preguei. E hoje é feliz. Mas falar para todo mundo aquela palavra, ganhar almas, viver aquilo. Às vezes você está ganhando alma e está perdendo a sua. Porque você está pregando. Alguém lá do outro lado pode pegar essa palavra e fazer ela acontecer na sua vida a partir do momento que ela obedece. A partir do momento que ela diz, não, eu quero que essa palavra se torne verdade na minha vida. Não seja só uma palavra como o vento que passa, mas que ela permanece em mim. E você está aí vazia, né? Falando, nossa, qualquer momento difícil, nossa, você solta a palavra, né? Vou já falar essa palavra, todo mundo já conhece. Mas quando eu falar essa palavra, pense, reflita cada pedacinho dessa palavra. Ela é bem curtinha esse versículo, mas pensa, realmente você está vivendo isso, essa palavra? Realmente, você realmente quer viver essa palavra? Ou você fala da boca para fora? Quando a gente fala por falar, as coisas não acontecem. As coisas só acontecem em nossas vidas a partir do momento que eu obedeço e pratico aquela palavra na minha vida. Mesmo que seja um versículo. Se você pregar ele, você ler, você meditar e você dizer, não, eu vou obedecer esse versículo. Eu vou fazer isso aqui na minha vida. Então, Deus, ele reage. Deus, ele faz acontecer na nossa vida. Porque a partir do momento que eu ouço uma palavra e aquilo entra no meu coração, e eu quero mudança, eu quero transformação na minha vida. Quando a primeira vez que eu tive o meu encontro com Deus foi através da palavra. Foi a palavra. Então, a palavra de Deus, ela entra, você reflete. Poxa, Deus falou comigo. Que maravilha, meu Deus. Você nunca esquece desse dia.
Eu já tive vários momentos especiais com Deus, vários momentos. Mas esse momento é um momento que eu sempre vou lembrar dele. Por quê? Porque foi um momento em que a palavra de Deus, ela entrou e ela fez um rebuliço na minha vida. Porque naquele momento, a palavra de Deus era até a parábola das 10 virgens. Primeira vez na minha vida que eu tinha parado para meditar na palavra de Deus. A primeira vez que eu tinha parado para meditar na palavra de Deus. Foi até o meu irmão que me ensinou. Porque eu não sabia meditar. E já era velha da igreja. Eu não sabia meditar. Porque eu não pegava na Bíblia. Eu ia para a igreja, ouvia o que o pastor falava. Mas eu não vivia e também não procurava conhecer a Deus. Conhecer através da palavra. Só do que o pastor falava. Mas nesse dia foi diferente na minha vida. Nesse dia, na hora que eu meditei naquelas 10 virgens que eu falei, meu Deus, me chamou a atenção aquelas outras 5 que não estava preparada, que bateu ali na porta e Jesus disse, eu não vos conheço. O noivo disse, eu não vos conheço. Então eu parei, eu refleti e eu falei, meu Deus, se hoje o Senhor voltasse, qual delas eu seria? Quando na mesma hora veio a resposta dentro de mim, as loucas. E aquilo mexeu na minha vida. Aquilo fez um rebuliço na minha vida, que eu fiquei, meu Deus, então quer dizer que se o Senhor voltasse hoje, eu não seria salva. Então eu era louca. O Senhor não me conhecia. Então o Senhor ia dizer, eu não te conheço. Sim, e toda vez que eu perguntava, só dizia sim. Aí foi onde eu com muito temor, eu falei para Deus, Deus, e o que eu posso fazer? Olha a pergunta. E o que eu posso fazer para que eu seja as prudentes? E foi ali onde começou toda a jornada. Primeiro você vai fazer isso, depois você vai fazer isso, depois você vai fazer isso. Então veio tipo uma carta. Deus fez uma lista para mim naquele momento. E eu, meu Deus, houve uma grande rebuliço na minha vida. Não foi fácil, mas eu decidi viver a palavra de Deus. Eu decidi sacrificar aquilo ali. Era muitas coisas. Um dia, quem sabe, eu não conto tudo. Mas eram muitas coisas. Coisas que eu dizia, meu Deus, eu não vou conseguir deixar. Ou então você vai ser louca. É você que escolhe. O que você quer da sua vida, é você que escolhe. Eu posso falar a palavra para você, mas viver ela, é você quem decide se vai viver ou não. Quando eu decidi viver aquilo que eu ouvi, que eu meditei, eu tomei a decisão de viver aquilo. Eu tomei essa decisão. Não foi ninguém que bateu na minha porta. Não foi ninguém que me impôs em mim. Você vai ter que viver isso, você vai ter que obedecer, não. Eu tive o meu encontro com Deus através da palavra dele, da meditação dele. Então, por isso que eu falo, o versículo que eu vou dizer é um versículo conhecido por todos, mas ele só vai servir na sua vida se realmente você viver ele, entendeu? Se você viver, se você pegar para si esse versículo e dizer, a partir de hoje, eu vou viver isso, como eu vivi. E eu comecei, quando Deus falou o que eu ia para deixar, eu comecei a deixar. Não foi da noite para o dia. Foi um tempo. Eu deixava uma coisa, fazia uma coisa, deixava outra. E no dia que eu deixei tudo, que eu me pus diante de Deus na igreja, eu falei, meu Deus, eu tenho feito tudo que o Senhor me falou. Tudo. Eu deixei tudo que eu gostava, que eu amava. Eu deixei todas as minhas paixões, as minhas vontades. E agora? Foi naquele momento que eu abri meus braços e eu criei
que naquele momento Deus veio na igreja. Naquela manhã Deus veio e disse: minha filha, eu sou com você. Eu sou com você. E naquele momento eu recebi o abraço mais sincero que um ser humano pode receber. Eu recebi de Deus, que foi o meu batismo com o Espírito Santo, que foi o maior presente que Deus poderia me dar. Então, quando a gente pratica, a gente recebe. Mas quando a gente não pratica, é só uma palavra. É só uma palavra que sai, né, da nossa boca e sai como um vento. Mas quando ela entra mesmo, ela cria raiz dentro de nós. Ela cria o fruto dentro de nós. E não há quem possa arrancar, porque não arranca não. Eu falo, eu vou morrer e eu nunca vou me esquecer desse dia. Nunca vou me esquecer desse dia. E olha que era um dia, eu ia trabalhar, era quase 6 horas da manhã, né? Eu desci do ônibus para ir trabalhar e eu caminhava muito distante. Mas naquele dia foi um dia inesquecível e inesperado, porque eu nunca imaginei que uma palavra ia fazer tanto estrondo na minha vida como ela fez. E a palavra que eu quero falar para você hoje é a palavra: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quantas vezes eu não já vi pessoas, né, colocar foto e botar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, isso é como se fosse um verso na boca dela. Ela se enche essa boca para dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas você já parou para pensar? Será que realmente ele é o teu pastor? Você ouve a voz do seu pastor e obedece? Você anda no caminho que o seu pastor, que é Jesus, ele tem mostrado para você? Você tem sacrificado o seu eu para ouvir a voz do pastor? Então ele só é o seu pastor se você a seguirem, se você andar no seu caminho. Porque é fácil dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oxe, até um bebê que está falando pela primeira vez ali, se a mãe ensinar, ele fala. Mas ele não sabe o que ele está dizendo. Porque ele não conhece a palavra, ele é só uma criança. Ele não sabe o que é a meditação, ele não sabe o valor daquela palavra. Então, quando a gente para a gente analisar os detalhes da palavra, será que eu tenho feito mesmo o Senhor como meu pastor? Às vezes você não sabe o que é uma meditação. Parar para refletir, parar para analisar uma palavra. Deixa eu ver, eu falei que Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas está me faltando. O que está te faltando? Às vezes está faltando saúde, faltando um casamento bom, feliz, uma família bem estruturada, a vida financeira não está bem. Aí é onde você pega os pontinhos. Mas ele disse, né? O Senhor é o seu pastor e nada me faltará. Mas está me faltando. Por que está te faltando? Será que realmente ele tem sido o seu pastor? Ou você só chama ele de pastor quando está necessitado? Quando está precisando de algo, né? É onde sempre eu falo. Sempre. Não é quando a gente está precisando de Deus. Não é quando a gente precisa dele todo dia. Todos os dias para a gente levantar, ele tem que ser o nosso pastor. Para guiar nós no caminho. Porque como que eu vou viver no mundo que nós estamos vivendo hoje? Se eu não tiver Deus para me guiar. Se o Espírito Santo não estiver ali para me levar. Para me ajudar, para me ensinar, para me dar os livramentos. Como que eu vou viver uma vida em paz? Como que eu vou ter felicidade na minha vida? Sendo que hoje em dia a felicidade só está mesmo no Senhor Jesus. Não existe felicidade em bens, não existe felicidade em família. Existe felicidade só com Jesus. Jesus é a felicidade que temos na nossa vida. Então, quando a gente fala: o Senhor, meu pastor, e nada me faltará, a gente tem que saber. Se está me faltando é porque eu não estou sendo uma boa ovelha.
né? Então o Senhor não está sendo o meu pastor. É só uma palavra vazia, né? Que eu soltei, mas não vivo ela. Porque quando eu vivo isso, essa palavra, as coisas mudam dentro da gente, muda por fora também. Porque o Senhor, ele nunca vai nos mostrar um caminho que não tem solução. O Senhor nunca vai nos guiar em uma estrada que um dia não chega em algum lugar. O Senhor não é enganador. O Senhor é um Deus que Ele faz as coisas acontecerem do jeito que tem que acontecer. No tempo dEle, no momento dEle. O Senhor, Ele não tarda nem falha, mas tudo acontece no tempo dEle. E se eu tenho Ele como meu pastor, quando eu preciso de ajuda, eu recorro ao meu pastor e Ele me ajuda. Ele nunca deixa um filho desamparado. Isso aí pode pôr no seu coração. Nunca, por pior que seja o momento. Por pior que seja o momento, se você chegar e falar com Ele, meu Deus, eu estou precisando disso. Então Ele vai lá e te ajuda. Ele vai lá e te dá uma palavra, Ele vai lá e te dá uma direção. Ele te guia, Ele te leva. Ele é o nosso guia. Mas para isso, eu tenho que ser deixado guiado por Ele. Ele tem que ser o meu pastor. Não somente falar a palavra, mas viver a palavra na minha vida. E é isso que eu sempre coloco dentro de mim, ser guiada por Deus. Até umas simples coisas que eu vou fazer, eu consagro a Deus. Antes não, né? Mas quebrei a cara muitas vezes. De tudo que eu ia fazer, eu fazia do meu jeito. Mas hoje não. Hoje eu vou lá e, meu Deus, eu consagro esse trabalho ao Senhor. Eu consagro essa viagem ao Senhor. Eu consagro isso que eu estou fazendo ao Senhor. Que o Senhor venha dirigir, que o Senhor venha falar. Me faça esquecer do que não é para falar. Me faça lembrar daquilo que tem que ser falado. E você sabe, né, que quem pede, recebe. Ele fala, peça e vos será dado. Então, quando a gente crê nisso, acontece. Tudo que eu peço, Deus me dá. E dá para você também. Depende de você querer, depende de você crer e obedecer também à instrução. Às vezes você pede uma direção, às vezes a gente está lá, pede uma direção, Deus dá. Mas aí vem vários outros pensamentos na sua mente, você vai e deixa de seguir o que Deus te direcionou para seguir o impulso do seu coração. Porque você acha que aquilo é que é. Aí é onde você tem que ter cuidado para ser guiada pelo pastor, tem que vigiar. Porque na hora que Deus dá uma direção, Satanás vem com 10. E as do diabo parece que tudo é mais fácil. E aí a gente cai e acaba perdendo a direção que Deus deu. E aí quando não acontece, a gente fica triste, fica murmurando, não aconteceu. Por quê? Porque você não deu ouvido à voz de Deus. Você deu ouvido à voz do seu coração, à voz da sua alma, que quer sentir. Né? A alma ela quer sentir emoção. Né? A alma é isso, mas o espírito não. O espírito é certeza, é verdade. E quando a gente começa a seguir, tudo dá certo na nossa vida. Vem as lutas, mas só a paz que nós temos no nosso coração, isso vale mais que tudo nesse mundo. Dinheiro nenhum compra paz. Só Jesus comprou essa paz quando Ele morreu naquela cruz por nós. E hoje nós temos essa paz, só Ele pode trazer essa paz para o nosso coração. Então essa é a mensagem que eu quero dizer hoje para vocês e que Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Tenha uma ótima semana e que o Espírito Santo de Deus te guie em todos os teus caminhos. Tá bom? Que Ele guie os teus olhos, os seus ouvidos, sua boca, os seus pés, todo o seu corpo. Que Ele venha se manifestar na sua vida, trazendo milagre e muita saúde e sabedoria. Amém? Deus abençoe. Até sábado que vem.